Bala vai, bala vem, Lampião grita também. Saiam da linha do trem, senão até eu me enterro. Na velha linha do trem, o grupo segue escorrendo, até Lampião também. Caminha pra peita a peita, a capela São Vicente. Vacilou por trás se sente, sabendo parte pra frente, da trincheira do prefeito. Bala vai, bala vem, Lampião grita também. Um dos destaques que nós falamos aqui no início do programa foi sobre o fórum, o 18º Fórum do Cangaço, que acontece de 13 a 15 de junho na cidade de Mossoró, promovido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rede Notícias o meu amigo Aderbal Nogueira. Aderbal, muito bom dia, Aderbal, prazer tê-lo aqui comigo. Prazer é meu de estar mais uma vez batendo um papo com você sobre história. Legal, o Aderbal também está acompanhando meu amigo Ângelo Osmiro Barreto, que é escritor, pesquisador, inclusive é presidente do grupo de estudos do Cangaço. Seja bem-vindo, Ângelo, bom dia para você. Bom dia, Marcos Lima, bom dia a todos os seus ouvintes. E vamos aqui bater um papo aí sobre essa temática tão empolgante que é o cangaço. Pois é, empolgante, não deixa de ser interessante, apesar, não é, de ter passado tanto tempo. Olha, hoje, por exemplo, em julho agora, qual dia de julho que foi a morte dele? 18? Dia 28 de julho. 28 de julho de 1938, ele foi assassinado lá na cidade de Angicos, é isso? Na verdade, ele foi morto por um grupo policial que se aproximou do coito onde ele estava. E o local é Angico, não é uma cidade, é uma fazenda. É uma próximo fazenda. a Piranhas, mas Angico já está do lado de Poço Redondo, Sergipe. Ô Aderbal, já que você começou a falar, você vai ser um dos palestrantes do 18º Fórum do Cangaço. Qual vai ser o tema da sua palestra? Na verdade, Marcos, vão ser vários palestrantes, Uhum. e eu e o Anjo aqui de Fortaleza, nós fomos convidados, né? Vai ser exibido um filme, o filme é o Baile Perfumado. E em seguida nós vamos abrir a palavra, né, não só para a gente, como para as pessoas que vão estar participando, para discutir a temática do filme. Que o filme envolve muita coisa, talvez seja o único filme que retrate um pouco melhor o cangaço. Então a gente vai falar sobre a violência, sobre a política, sobre a religiosidade e também sobre o Albuquerque, que era o fundador aqui da Aba Filme, que foi quem financiou Benjamin Abraão para fazer aquelas fotos e aquele filme com o grupo de Lampião. Ângelo, se pode romancear a história do Lampião? A gente vê muitas pessoas querendo se romancear, de que, para mim, Lampião foi um bandido, não é? Que matou, que estuprou, que cometeu diversos crimes. Na opinião de quem estuda, como você que é um pesquisador, um estudioso do assunto, quem foi Lampião? Foi realmente um bandido? Bem, Marcos, é uma questão bem polêmica para os pesquisadores, mas com certeza Lampião foi um bandido. É um cangaceiro, propriamente dito. Essa questão da romantização, ela se deve muito mais à literatura de cordel, desde antes mesmo de Lampião, com Jesuíno Brilhante, com Antônio Silvino. O cordel já colaborava com isso, de romantizar, de fazer com que as pessoas tivessem uma visão distorcida do banditismo no sertão. E Lampião, como ícone, né, desse movimento do cangaço, ele foi, vamos dizer assim, se tornou um Robin Hood do sertão, né, aquele que roubava dos ricos para dar aos pobres. Só que a história nos conta que isso, na realidade, não aconteceu. Não aconteceu. Não é verdade, né? Lampião era um cangaceiro cruel, cometeu vários crimes, e a história está aí para mostrar isso pra gente. Ângelo, outra coisa que se fala é que diz que Lampião tinha um respeito muito grande pelo Ceará, inclusive era protegido por Padre Cícero. Tem essa história, ele admirava muito Padre Cícero, dizendo que Padre Cícero, meu padrinho, ele tinha essa questão da religiosidade, um bandido como Lampião? Isso aí é uma meia-verdade, vamos dizer assim. Realmente ele tinha um respeito ao Padre Cícero, como a maioria dos sertanejos, quase a totalidade naquele período, né? Até porque naquele período o catolicismo era bem mais imperante do que hoje, né? Quase toda a população era católica, principalmente no sertão. Então eles tinham esse respeito com o Padre Cícero. Mas essa questão de dizer que Lampião não atacava o Ceará por conta do respeito, da amizade ao Padre Cícero, é pura lenda, pura invenção que foi se tornando uma verdade, né? Entre aspas. Na verdade, o que acontecia era que Lampião, como aqui no Ceará, no Cariri do Ceará principalmente, é onde naquela época, até mais ou menos 1927,
ele mais se abastecia de armas e munição era naquela região, com os poderosos daquela região, por incrível que pareça. Então ele não era interessante para ele atacar um local que estava lhe beneficiando. Não era interessante. Como era que beneficiava Lampião? Se era beneficiava como? Fornecimento de arma e munição. Armas e munições. Quem que fornecia armas e munições para o Lampião? Como eu frisei antes, por incrível que pareça, ele tinha essa rede. Os próprios coronéis que eles se relacionavam são acusados de fazer esse fornecimento de armas e munição para o Lampião, dos coronéis. Fornecimento a Lampião. Então, nesse período, que ele adentrava muito ao Ceará nessa época, ele vinha muito mais para se abastecer de armas e munição. Então, era interessante para ele atacar um lugar que ele, como ele mesmo dizia, estava se dando bem, né? Então, não precisava, não tinha esse intuito de vir ao Ceará para fazer qualquer tipo de crime. E criou-se essa lenda de que é por causa do respeito ao Padre Cícero, que não deixa de existir, mas não era esse o motivo primordial. Não era esse o motivo. Se ele não tivesse o fornecimento de armas e munições aqui, ele não tinha respeito por Ceará. Que inclusive pouca gente sabe, nos seus pesquisadores, que ele cometeu sim crime no Ceará. Ele não passou imune não. Foi bem menos do que nos outros estados, mas aqui também houve. Que tipo de crime Lampião cometeu aqui? Assassinato, invasão a fazendas, estupro, o quê? No próprio Cariri ele cometeu um assassinato de um vaqueiro, porque ele pegou 2 reféns, e isso era uma coisa cotidiana dele apreender as pessoas para pedir um resgate, né? Já fazia-se isso naquela época. E era o sequestro, né? Sequestro. Então ele mandou um voltar para pedir o dinheiro, né, do resgate do que ficou preso. O cidadão que foi pegar conseguiu, mas só que quando ele chegou, por conta da demora de encontrar o bando, ele resolveu de matar o outro vaqueiro. E matou os dois? Não, matou só o primeiro. Quando o segundo chegou, eles já tinham saído. Já tinham evadido. Ele não teve como entregar o dinheiro. Se ele demora mais um pouco, ele ia ser assassinado também, ia ser morto também. Nebal, você estuda o cangaço, é pesquisador do cangaço há muito tempo. Qual a história interessante que você pode dividir com o nosso público a respeito do cangaço, a respeito do Lampião, nesses anos de estudo que você tem? Marcos, são tantas histórias. Isso que o amigo Ângelo acabou de falar, dos coronéis, só para você ter uma ideia, quem organizou, que planejou o ataque a Mossoró, onde vai acontecer o fórum, foi um coronel cearense, o coronel Isaías Arruda. Foi ele que planejou aquilo ali, convidou Lampião, e Lampião veio para a empreitada, porque Mossoró tinha Banco do Brasil na época. Era uma das poucas cidades, posso estar enganado, talvez a única no sertão que tinha uma agência do Banco do Brasil. E esse coronel planejou junto com o Lampião atacar a agência? Foi ele que fez o planejamento disso e chamou Lampião para a empreitada. E Lampião andou centenas de quilômetros, ele não sabia que Mossoró era tão grande. Tanto é que quando ele chegou próximo à cidade, que ele viu uma cidade grande com 3 torres de igreja, ele disse que aquilo não era cidade para cangaceiro, porque geralmente ele atacava pequenas vilas, fazendas, mas uma cidade daquele porte, dizem que na época Mossoró tinha em torno de 8.000 habitantes, por aí, então era muita gente. E a cidade se esvaziou com medo de Lampião. Então são muitas histórias, Max. Mas e eles conseguiram atacar o Banco do Brasil, não? Não, a própria população de Mossoró se preparou, porque já sabia que Lampião estava indo, e eles fizeram as famosas trincheiras, a cidade ficou preparada. E quando o bando adentrou a cidade, foi recebida a bala. Isso eles não esperavam, até pelo tamanho da cidade, e para falar bem assim, Lampião nem sequer participou do combate. Lampião era, digamos, um general. Ele ficou onde hoje é o cemitério, na época o cemitério era afastado da cidade. Ele ficou no cemitério com um grupo e o restante adentrou a cidade. Mas lá eles foram botados para fora a bala, inclusive foi onde o famoso Jararaca foi baleado, depois foi assassinado e virou santo na crença popular. Hoje em dia, se você chegar em Mossoró no dia de finados, a cova de Jararaca é a cova mais visitada do cemitério. Você não consegue encostar, as pessoas pagando promessa, pela forma bárbara que ele foi morto. Ele foi tirado da cadeia,
para ser levado para Natal, mas como ele era um homem de uma certa importância, ele sabia muitos, digamos, podres do cangaço. Sabia, digamos, quem eram os coronéis que forneciam armas, tiraram ele da cadeia para levar para Natal, a capital, e levaram para o cemitério. Lá ele foi literalmente morto e até enterrado vivo. Então isso aí por conta talvez dessa morte trágica, que Jararaca hoje virou santo para muita gente e que realmente paga promessa para ele. O que você fala sobre essa história do Jararaca? Só para lembrar, seus ouvintes, Marco, o nosso conterrâneo, Fenelão Almeida, escreveu um livro intitulado Jararaca, o cangaceiro que virou santo. Esse livro, ele foi, na realidade, foi uma série de reportagens que saiu no jornal O Povo, nos anos 70, e ele transformou em livro. E é um livro bem interessante contando a jornada do cangaceiro Jararaca. Né? Jararaca, o cangaceiro que virou santo. A pessoa, olha, a gente já ouvia muito falar da história do cangaço e do próprio Lampião, como um Robin Hood do sertão, que não tem nada a ver, romanceando através exatamente da literatura do cordel, mas poucos sabem essa história do Jararaca virar santo, né? Que as pessoas conseguirem graça, inclusive, alcançar graça, pedindo a Jararaca, um bandido, um cangaceiro. As pessoas creem, né, Marcos? Eu acredito até que por conta da gente querer crer em alguma coisa, Lampião se tornou esse pseudo Robin Hood por conta disso, principalmente nos anos 70, início dos anos 80, na época da ditadura. Resolveu-se pegar alguém para ser tipo a marca, a bandeira da história. Como não tinha ninguém, colocaram o Lampião. Graças a isso, o Lampião virou essa grande lenda, esse grande... Ele já iria ser de qualquer forma, mas ele se tornou uma coisa que ele nunca foi. Que foi uma espécie de Robin Hood. E eu digo, e agora eu faço como outro. A grande decepção que eu tive no estudo do cangaço foi que eu também pensava isso. No dia que eu descobri que Lampião não tinha sido aquilo que eu imaginava um paladino realmente. Para mim foi uma grande decepção. Mas eu aceitei isso como realidade. E tem gente que não aceita. Você se apega tanto ao personagem, que Lampião, a partir do momento que você começa a ler a história do cangaço, a gente queira ou não, Marcos, Lampião foi um ser diferenciado. Tinha uma extrema inteligência, não é à toa que passou 20 anos no mundo do crime, praticamente a polícia do Nordeste todo caçando o Lampião, e ele passou 20 anos fugindo nas caatingas. Por isso que ele se tornou uma lenda, né? Enquanto vivo já era lenda. Pois é, porque ele conseguiu essa rota de fuga pelo sertão nordestino, apesar de toda a polícia em busca dele, né? Inclusive havia até prêmios para quem prendesse e matasse o Lampião, né? Exatamente. Não somente o Lampião, mas todos os cangaceiros, toda a turma do Lampião. Mas, Ademar, você falou da questão de um coronel, o nome do coronel? Isaías Arruda. Isaías Arruda, que planejou aí e chamou o Lampião para atacar uma agência do Banco do Brasil. Não é à toa que hoje chama-se Novo Cangaço aqueles bandidos que saem no interior exatamente atacando agências, né? Tem a ver, não é, Ademar? Ontem mesmo eu estava conversando com um grupo das pessoas que pesquisam, a gente falando sobre esse novo cangaço. Isso aí já vem desde os anos 90 que se vem se tratando isso como novo cangaço. Mas na minha opinião, Marcos, a única coisa que se assemelha é o terror. Tanto fazia Lampião invadir uma... É isso que eu ia perguntar, você que é estudioso, qual a diferença, qual a semelhança que há entre os bandidos de hoje, que reúnem 12, 15, 20 bandidos em vários automóveis com armamentos pesadíssimos, sitiam a cidade. Eu estou explicando aqui o que é o novo cangaço para as pessoas que não acompanham esse tema. Sitiam, ou seja, isolam uma cidade, metralham a unidade policial, ou seja, para que a polícia não tenha qualquer reação, e explodem a agência bancária, ou as agências bancárias, caso tenha mais uma agência bancária. Qual a semelhança que há entre essa forma de operar do bandido de hoje com o cangaceiro do passado para se chamar um novo cangaço? O terror para a população era o mesmo naquela época e hoje. Quem não se sentiria assustado, acuado com uma situação dessa? O terror e o armamento. Os cangaceiros também andavam com arma de ponta na época, inclusive com balas mais novas do que a própria polícia usava. Mas para mim, para aí. Por quê? Porque os cangaceiros eram nômades, os cangaceiros tinham uma vida errante. Eles tinham um fardamento típico que o cangaceiro usava, que vocês conhecem, aquele chapéu, aquelas armas cruzadas. Eles não tinham parada fixa e era apenas o grupo de Lampião. Claro, depois teve os subbandos, mas era o Lampião que aterrorizava todo o Nordeste. Hoje em dia, no bairro que eu moro, tem quantos Lampiões? Ou seja, hoje em dia é muito pior do que naquela época. Pelo menos assim penso eu. Mas era um terror, Marcos, que imagine como
Uma vez a gente conversando com o saudoso Luiz de Cazuza, que conheceu o Lampião ainda quando Virgulino, ainda antes dele se tornar Lampião, mas que já estava se envolvendo no mundo do cangaço, ele dizendo o terror que era a pessoa estar na casa no sertão e chegar um bando de homens armados até os dentes, como ele dizia, cada um com um cara mais feio do que a outra, o terror que uma família sertaneja ficava no momento daquele. Então não era fácil, então eu acredito que era mais ou menos por aí. Ângelo, o Aderbal falou que Virgulino antes se tornava Lampião. Por que começaram a chamar o Lampião de Lampião? Por que esse apelido de Lampião? Bem, o apelido ele vem por conta da rapidez que ele manejava a arma, né? A conhecida Winchester, né? Que é aquela arma de repetição. Então, num determinado... É tipo de uma espingarda, né? Isso. É uma espingarda, né? E quando ele ainda era, vamos dizer assim, soldado, que na verdade se chamava no sertão Cabra, né? Ele era Cabra de Senhor Pereira, que foi o seu primeiro e único chefe. Num determinado combate, ele atirava com tanta rapidez que um dos colegas, um dos cangaceiros disse: Virgulino atira tão rápido que o rifle dele parece um lampião, não se apaga nunca. A luz da sua arma, era constante, né? Se não se dada a rapidez com que ele conseguia acionar o gatilho, né? Então ele ficou conhecido como Lampião, né? Então agora você já sabe por que o Lampião é chamado de Lampião, exatamente por conta da rapidez, né? O que se vê muito nesses filmes de cowboy, né, dos Estados Unidos, né, Aderbal? O cara se torna uma lenda pela rapidez com que consegue manejar geralmente um revólver, né? No caso do Lampião, uma espingarda. Isso aí que você está falando, Márcio, eu sempre cito isso em algumas palestras, né? Qual é uma das maiores indústrias que existe no mundo? É a indústria do cinema. Principalmente a indústria americana, disparada. Eu pensei que você ia dizer que era a indústria da arma. Também, não, tá ligado no que eu vou falar aqui, né? Tá. E a indústria do cinema americano, ela é a potência que ela é hoje, graças ao que? Ao Bang Bang. Foi os filmes de Bang Bang que fez a indústria americana do cinema se tornar o que ela é hoje. Tanto é que o plano de gravação mais famoso que existe é o plano americano. O que é o plano americano? É aquele plano onde a câmera enquadra o mocinho, geralmente, da cabeça até o coldre, onde ele vai sacar a arma. E não é que seja nenhum mérito, mas Lampião, Marcos, se a gente pegar a vida de Lampião, ele coloca todos os grandes foras da lei americana no bolso. Jesse James, Billy the Kid, Butch Cassidy, se você pegar todos esses foras da lei americana, eles não dão a sombra do que foi Lampião. Por quê? Porque Lampião fez muito, como eu disse, não é nenhum mérito, mas Lampião fez muito mais ações, muito mais coisas do que todos eles fizeram. Billy the Kid, por exemplo, a história conta que ele matou 3 pessoas, a lenda conta que ele matou 21. Durante o período de cangaço lampiônico, a gente calcula que mais de 1000 pessoas foram mortas. Então você vê que foi uma verdadeira guerra. E hoje em dia a gente trata esse assunto até querendo tirar um pouco de proveito daquela história, porque cangaço hoje a história é cultura, cangaço é desenvolvimento, é turismo, as pessoas viajam para o sertão para conhecer os locais e está faltando, Marcos, as nossas autoridades competentes enxergarem isso com outros olhos. E saber que o sertão hoje pode ser visitado por muita gente que tem interesse em ir para conhecer a história de Lampião. Então a gente tem hoje que tirar daquela história, daquela época que foi tão triste, com tanto sangue, e saber hoje aproveitar isso de uma forma melhor. Essa pergunta que eu vou fazer para o Ângelo, que ele é presidente do grupo de estudos do cangaço, um dos especialistas. Por que é importante o estudo do cangaço hoje, o Ângelo? A princípio, eu gostaria só uma parte, Marcos, no que o Aderbal falou aí sobre o cinema, antes de responder. Pois não. Nós, os brasileiros, o cinema brasileiro, de certa forma, claro que não comparando com a pujança do cinema americano, né? Mas o cangaço é para o cinema brasileiro o que o cowboy é para o cinema americano. Eu vou tentar aqui explicar por quê. No ciclo dos anos 60, houve o chamado Nordeste, que são os filmes filmados sobre a temática do cangaço, que foram inúmeros filmes. Então, do início dos anos 60 até no comecinho dos anos 70, era comum se lançarem filmes sobre a temática do cangaço. A Morte Comanda o Cangaço, que inclusive foi gravado aqui em Xadá. E outra, o filme que fez maior sucesso, o filme brasileiro, diga-se, fez maior sucesso no mundo foi O Cangaceiro, de Lima Barreto, que inclusive foi premiado em Cannes, né? Cangaceiro Lima Barreto. E outra coisa, pouca gente sabe
Mas um dos programas mais ícones da televisão brasileira na Rede Globo há um certo tempo era o Globo Repórter, né? O primeiro programa do Globo Repórter foi sobre a temática do cangaço. Atenção, não sabia. O primeiro programa do Globo Repórter. E a primeira minissérie, que foi Lampião e Maria Bonita, também foi sobre a temática do cangaço. Então é um tema que está muito ligado ao cinema, à arte, e hoje precisa-se explorar esse lado. Esse lado aí eu estou tentando responder a sua pergunta. Esse lado é que nós temos que tentar explorar hoje. Porque o lado da criminalidade, isso aí a gente sabe que teve e que a gente tem que fazer com que não se repita. Não se repita. Isso é o que nós temos que fazer hoje. Né? Por isso que quando eu vou falar, principalmente para os jovens em escolas, a gente tem que tirar da ideia desse pessoal que Lampião e cangaceiro era herói. Nem Lampião e nenhum cangaceiro foi herói. Mas geralmente o cangaço não é um tema abordado em livro didático não, né? Não, por quê? Muito pincelado. Hoje você ainda vê... Mas por que esse preconceito, na sua opinião? Você acha que por conta da criminalidade, por conta do banditismo, essa coisa toda, será? Também, mas também... Porque o cangaço esteve muito ligado à política, não é? Isso. Muito ligado à política. Muito ligado à política. E inclusive hoje, para nós pesquisadores que a gente já pesquisa há algum tempo, eu, Aderbal, a turma da gente, a gente tem muita dificuldade em relação a isso, porque como é uma história recente, o cangaço é uma história relativamente recente. Então existem, até um dia desses existiam filhos desse pessoal. E hoje os netos, né? E não só são netos de cangaceiros, netos de coronéis que estão envolvidos, como um que o Aderbal acabou de citar. E aqui no Ceará, inclusive políticos hoje que descendem desse pessoal. Né? E eles não querem que tenha essa ligação, porque de qualquer forma ela, de uma maneira ou de outra, pode macular. E também na época, Marcos, a gente não pode esquecer que quem era o nosso ditador, Getúlio Vargas. Então a história do cangaço tinha que ser esquecida. Não podia ir para as escolas, não podia ir para as universidades, para canto nenhum. Isso ficou em panos mornos só lá para os anos 60, 70, foi que começou a ressurgir, já trazendo Lampião, digamos, como revolucionário. Aí se juntou, misturou a política com a história, enfim. Foi o que deu essa grande salada e hoje confunde muita gente, principalmente as pessoas que não pesquisam a história realmente. Bom, conversei aqui com meu amigo Aderbal Nogueira, Ângelo Osmiro Barreto, exatamente cangaço. Porque de 13 a 15 de junho vai acontecer um evento muito importante, que é o 18º Fórum do Cangaço. Como é que faz para participar? É só restrito aos pesquisadores, Max, aos estudiosos? O evento ele é livre para qualquer pessoa, inclusive... Vai ser transmitido pelo YouTube? Nós vamos gravar também, depois vai estar no YouTube e é aberto a qualquer pessoa, estudantes, enfim, vai dar muita gente. Vale ressaltar também, Marcos, que em julho vai haver um grande evento também lá em Piranhas, que é o Cariri Cangaço, falando sobre a história da morte de Lampião, com várias palestras também. Então esses eventos acontecem com certa constância em vários locais do Nordeste, para você ver como a história é viva, é de interesse. O nosso amigo Ângelo aqui, ele não falou, mas eu vou falar. O Ângelo detém a maior biblioteca do cangaço que existe, com mais de 1000 obras que se referem ao tema cangaço. E Lampião morreu um dia desse, é o brasileiro mais escrito. Por aí você tira que é um tema que desperta muita curiosidade. Aderbal, um abraço para você, Aderbal. Muito obrigado. A gente que agradece, um abraço aí para todos os seus ouvintes. Ângelo, obrigado pela sua participação aqui no programa. Espero outras vezes vir aqui para falar novamente de cangaço, viu? É um tema muito interessante. Obrigado a você, Marcos, aos seus ouvintes, e estamos à sua disposição. Ok, um abraço para você. Show, mané, show aqui na RDN. Um abraço para todo mundo. Marcos, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Valeu, meu amigo. Prazer. De Virgulina era menina e conhecia meu avô.